Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graça, Deus, te louvo com alegria no coração do Senhor, pela vida da tua igreja, pela vida dos teus filhos que aqui então estão, Pai Celestial. E creio, Deus, que a tua filha sempre foi o testemunha viva do teu poder, Pai Celestial, usada, ó Deus, na sua palavra. E quero crer que nessa noite não será diferente, que tu usarás a tua filha, ó Deus, da mesma forma como sempre usou nesse lugar. E certamente o teu nome, ó Deus, com alegria no coração de todos nós, será glorificado. Nós te damos graça pela oportunidade de ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Deus abençoe. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigada aí pela calorosa, como é que eu posso dizer, recepção, isso aí. Obrigada, meus amados. Vamos abrir, então, nossas Bíblias em Neemias, capítulo 4. Aleluia. Neemias, capítulo 4, a partir do versículo 1. Na verdade, eu vou ler só o versículo 1 mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, então. Quando Sambalate ouviu que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. Amém? Até aqui só, vamos poder sentar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Esse texto é um texto maravilhoso. Texto tremendo da parte de Deus. Acredito que muitos de nós conhecemos esse texto, mas eu vou falar rapidamente um pouco do contexto histórico, do que estava acontecendo aqui nesse capítulo 4. Então, Neemias era um homem de Deus, nós conhecemos a história. Ele nasceu ali no cativeiro e ele estava ali como copeiro do rei. E ficou chateado, triste, impactado ao saber de como estava a sua cidade natal, a cidade dos seus pais, a cidade em que os seus patriarcas haviam nascido. Ele ouve essa notícia de que Jerusalém estava destruída, estava queimada a fogo, estava em ruínas. E ele se moveu de íntima compaixão, chorou tremendamente, orou, jejuou por pessoas que ele não conhecia. E esse é um ponto interessante desse texto, que Neemias, ele se moveu de íntima compaixão e chorou tremendamente, orou e jejuou por pessoas que ele não conhecia, que estavam lá longe, em Jerusalém, que ele não sabia, porque ele tinha nascido no exílio, ele tinha nascido no cativeiro. E Neemias, amados, se você parar para analisar o texto lá no início, no capítulo 1, você vai compreender que Neemias, ele vivia uma situação confortável. Neemias, ele vivia no palácio, ele era copeiro do rei, ele tinha um alto cargo, um cargo de tamanha responsabilidade, um cargo de confiança do rei, tanto que ele tinha que comer primeiro para depois dar ao rei devido aos algum ataque, alguma situação adversa de inimigo. Então, assim, ele estava ali diretamente lidando com o rei. Então, assim, ele estava numa situação de conforto, ele estava numa situação de uma zona de conforto, como nós dizemos, e Deus moveu ele para ir fazer algo sobrenatural, algo tremendo, algo difícil, algo complicado. Ninguém chegou para ele e falou: Neemias, vai lá reconstruir o templo. Ninguém chegou para ele e falou assim: Neemias, eu tenho uma ideia, vamos lá reconstruir os muros. Vamos lá reconstruir os muros de Jerusalém. Ninguém chegou para ele para falar isso. Ele estava lá no seu conforto, no palácio do rei, vivendo bem, confortavelmente, até diferentemente dos seus irmãos, porque ele tinha regalias por estar dentro do palácio. Mas Deus o moveu para uma grande obra. Deus o moveu para fazer algo que talvez eu e você não entraríamos nessa furada. Porque ele saiu para fazer algo muito complicado. Muito complicado.
estar à frente de um povo que ele não conhecia, um povo que não o reconhecia como nada, como chefe de nada. E ele se levantou e numa autoridade e debaixo realmente de uma direção de Deus, ele chegou para o rei com o semblante abatido, com um semblante triste, conforme nós conhecemos esse texto. E o rei perguntou para ele por que ele estava chateado, por que ele estava triste. Afinal de contas, ele nunca tinha chegado para servir ao rei com um semblante triste. Ele era um homem de Deus. Nós conhecemos o tanto que ele era um homem que tinha realmente comunhão com Deus. Então, ele fez um pedido audacioso. Ele fez um pedido corajoso, ele fez um pedido tremendo, um pedido difícil. Rei, me permita ir voltar à casa dos meus pais, me permita voltar para lá, para Jerusalém, a terra dos meus antepassados, porque a casa, a cidade está destruída, os muros estão destruídos e eu estou muito triste. Olha, amados, o que Neemias estava querendo fazer era algo muito complicado, porque ele estava a fim, vamos colocar assim, de levantar muralhas em uma cidade. Você sabe que antigamente as cidades eram cercadas por muralhas devido aos ataques dos inimigos. Então, não era algo fácil. E ele conseguiu o consentimento do rei, e ele foi na força do Senhor para essa missão que Deus havia colocado no seu coração. Conforme eu falei, nenhum homem chegou para ele para poder fazer essa proposta. Foi ele que foi na força do Senhor. E aí, quando ele chegou lá, ele viu aquela cena deplorável, os seus compatriotas, como eu posso dizer, pessoas que eram da mesma pátria que ele ali, vivendo na miséria, vivendo de uma forma tremendamente miserável realmente, na mendigância, casas destruídas, porque ainda moravam pessoas ali, mas eram muito poucas pessoas e numa situação de desolação, numa situação de miséria, não só espiritual, mas também uma situação financeira mesmo, porque a cidade estava destruída. E por que a cidade continuava naquela forma, apesar de os muros estar destruídos há muito tempo? Porque uma cidade que não tem muros, que não tinha muros naquela época, era uma cidade vulnerável aos ataques do inimigo, era uma cidade que estava aberta para qualquer que seja entrar ali naquela cidade e fazer o que quisesse, e roubar o que quisesse, e levar o que quisesse. Então, aquelas pessoas não tinham proteção. Então, trazendo para a nossa vida espiritual, o que eu tenho para dizer para você nessa noite: não podemos deixar a nossa casa, a nossa vida espiritual, a nossa família sem os muros, amém? Sem a proteção do Senhor, sem as armaduras que o Senhor nos dá na sua palavra. Não podemos deixar a nossa família vulnerável aos ataques do inimigo. Porque senão, verdadeiramente, o inimigo ele vem e ataca e faz aquilo que ele mais gosta de fazer, que é roubar, que é matar e que é destruir a quem quer que dê oportunidade para ele fazer isso. Então, aqui, nesse contexto, nós vemos que essa cidade, ela estava vivendo essa questão. Uma cidade vulnerável, uma cidade aberta aos ataques do inimigo. E é por isso que eles viviam na miséria. Era por isso que eles viviam da forma que estavam vivendo. Porque estavam sem proteção. Então, amados, como eu falei, isso é para nós, porque a palavra está aqui para nós. Deus está para nós, para nos proteger, e devemos estar debaixo das tuas asas. E é somente debaixo das asas do Senhor que somos protegidos, que estamos seguros. Lá fora, quem não tem o Senhor está verdadeiramente longe dessa proteção, está com a sua cidade sem muros. Não podemos permitir que esses muros, os muros da nossa vida, da nossa casa, da nossa família,
fiquem quebrados, derrubados. Não podemos, em nome de Jesus, amém? Aleluia. E eu vejo aqui esse homem como um intercessor, esse homem como uma pessoa de Deus, um homem de Deus que estava ali para cumprir um propósito. Aleluia, um instrumento de Deus na vida daquelas pessoas, como eu falei, que ele nem conhecia. Ele nem conhecia. Deus o moveu de íntima compaixão. Deus o moveu para um propósito tremendo, para abençoar pessoas que ele nunca tinha visto. Amados, e quantas vezes eu e você somos usados assim, dessa forma para orar? Às vezes a gente está ali no Face, acontece muito, não é verdade? A gente vê pessoas desaparecidas, vê pessoas com enfermidade. Pelo menos, eu já fiz isso algumas vezes, da gente falar: Senhor, tenha misericórdia em nome de Jesus. Quantas vezes a gente passa pela rua, vê alguma situação e a gente ali intercede por alguém que a gente não conhece. Amados, que nós venhamos ser assim como Neemias. Ser intercessor, sim. Ser abençoador, sim. Ser homem de Deus e mulher de Deus, sim. Não só para aqueles que nós conhecemos, que nós venhamos ser bênção na vida de quem quer que passe pela nossa vida, em nome de Jesus. Que possamos, em nome do Senhor Jesus, praticar essa palavra, porque verdadeiramente essa palavra lá foi feita, o Senhor deixou essa palavra para que nós venhamos praticá-la, em nome de Jesus. Neemias foi um homem tremendamente usado por Deus, para abençoar aquele povo, aquelas pessoas que estavam sem esperança, para aquelas pessoas que estavam ali vivendo na miséria, vivendo na desolação, na destruição, e ali vivendo, e os anos passando, porém Deus tocou no coração daquele homem, e ele foi lá e cumpriu aquilo que o Senhor colocou no coração dele. E isso também fala algo em nossos corações, porque às vezes Deus fala conosco certas coisas, para falar com alguém, ou para orar por alguém, ou para ir na casa de alguém, ou para ligar para alguém, passar o zap para alguém. Não é isso? Quantas vezes o Senhor fala essas coisas conosco, e a gente às vezes se nega a fazer, ou finge que não entende, ou não quer fazer aquilo que o Senhor nos manda. Amados, o que o Senhor colocou no coração de Neemias não foi simples como passar um zap. Não foi simples como fazer uma oração, como fazer uma visita. Não, ele saiu da sua zona de conforto, lá onde ele estava. E ele viajou 3 meses para ir se meter, humanamente falando, numa furada. Se meter com pessoas que não estavam nem aí para nada. Reconstruir os muros de uma cidade destruída. E ele foi e atendeu aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Então, amados, em nome de Jesus, quando Deus colocar algo no meu e no seu coração, que venhamos cumprir aquilo que o Senhor fala, que venhamos obedecer aquilo que o Senhor fala para nós. Quando vier alguém na sua mente para você interceder por alguém, para você orar por alguém, porque isso acontece, eu sei que acontece. Quantas vezes nós estamos dormindo, na madrugada, nós acordamos e Deus traz à memória uma pessoa. Quantas vezes a gente sonha com uma pessoa, quantas vezes o Senhor mesmo às vezes fala claramente, para que nós venhamos ligar, procurar, ir lá dar um abraço, perguntar. Amados, que venhamos ser bênção, que venhamos ser instrumentos de Deus na vida das pessoas que estão em nossa volta. E sejamos obedientes a essa palavra, obediência a esse Deus que está sobre as nossas vidas. Aleluia. Assim como ele foi na vida de Neemias, que nós possamos ser também como esse homem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, Neemias, com a permissão do rei, ele foi. E chegando lá, ele pôde ver tudo destruído, seus compatriotas vivendo na miséria, como eu falei. E aleluia, ele ali, por mais que a situação fosse adversa, por mais que a situação fosse complexa,
ele poderia ali, diante daquela visão que ele teve, ele falar, não, esse trabalho está muito complicado, vai ser muito difícil levantar esses muros, eu vou embora de volta para o palácio do rei, eu não vou nem começar. Ele poderia fazer isso, ele poderia olhar aquela circunstância, a complexidade daquela grande obra e não querer nem começar. Só é que ele estava determinado pelo Espírito Santo. Deus havia colocado algo no coração dele, que os muros de Jerusalém iriam ser reconstruídos. E ele ia ser instrumento. E ele disse sim ao chamado do Senhor. Aleluia. Neemias estava focado e determinado a cumprir com o propósito que Deus havia colocado no seu coração. Amados, porém, todas as vezes que estamos focados em fazer algo que o Senhor coloca no nosso coração, se levanta Sanbalate e Tobias. Conforme nós lemos aqui no capítulo 4, no versículo 1, diz a palavra que sucedeu que, ouvindo Sanbalate e Tobias, que os muros haviam sido, as obras haviam começado, eles se iraram. E quem é Sanbalate e Tobias? Sanbalate e Tobias eram dois homens que moravam ali na circunvizinhança. E como eu falei no início, a cidade não tinha muro. Então eles tinham livre acesso ali à cidade de Jerusalém. Então eles chegavam, eles entravam, eles saíam, eles viam o que estava acontecendo. Então eles viram, eles foram lá e perceberam que alguma coisa estava acontecendo. Não estava normal. Uma obra tinha se iniciado. E eles foram lá fuxicar, eles foram lá ver o que estava acontecendo. E eles viram que os muros estavam começando a ser reedificados. E eles ficaram o quê? Furiosos. Furiosos porque a vontade de Deus estava começando a se cumprir ali naquele lugar. Furiosos porque um projeto de Deus estava ali começando a se concretizar. E amados, isso acontece demais nas nossas vidas. Quantas vezes nós estamos focados, motivados, animados por algo em nossa vida e chega o enviado do cão, como esses aqui, esse Sanbalate e Tobias, para poder tentar minar a tua fé, para tentar jogar cal na tua fé, para tentar dizer para você que você não vai conseguir, que esse teu sonho é grande demais, que essa obra que você está fazendo é grande demais, você não vai conseguir. Quantas e quantas vezes eu e você passamos por essas circunstâncias, amados? Muitas e muitas vezes. Só é que Neemias, como homem de Deus, focado e determinado como estava, não deu ouvidos a esses homens. Vamos continuar aqui na palavra, em nome de Jesus. Versículo 2. E na presença dos seus compatriotas, vou voltar no versículo 1 para poder ficar melhor. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e pedras queimadas? Gente, os homens lá trabalhando no sol quente, reconstruindo o muro, e um enviado do cão ali falando esse monte de asneira. Vocês não vão conseguir, vocês estão trabalhando à toa, vocês não vão conseguir levantar essas pedras aí e transformar em muro, não.
E começaram a falar isso, ridicularizando eles, zombando deles. E não foi na presença de qualquer pessoa, não. Foi na presença de autoridades de Samaria. Então, assim, estava mexendo com o ego, estava mexendo com o brio dos homens. E o que é mais engraçado, o que eu achei engraçado, Cláudio falou que eu estava lendo a palavra e dando risada, gargalhadas, lá no quarto. Cláudio falou, o que houve? Eu falei assim, porque é engraçado mesmo, vocês vão ver, no versículo 3, e ele, Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou, pois que construam, basta que uma raposa suba, vá lá, para que esse muro de pedras caia. Agora você vem e está dizendo que os homens não eram bom pedreiro. Por quê? Dizendo que se uma raposa viesse, o muro ia derrubar, a gente ia cair, gente. Fala sério. Como é que pode isso? Dizendo que vocês não sabem nada de obra, vocês não sabem nada de obra. Vocês estão trabalhando de bobeira à toa. Porque, olha, uma raposa qualquer vai passar aí, vai subir em cima desse muro e vai derrubar. Poxa, para uma raposa subir e derrubar, não tem nem cimento, né? É uma pedra em cima da outra mesmo. Então, assim, eu ri porque eu achei engraçado porque, amados, eles estavam tentando mexer de todas as formas para que aquela obra não fosse completada, concluída. Colocando em xeque até a parte profissional dos irmãos que estavam ali trabalhando, zombando deles, falando que eles não sabiam fazer muro. Que isso, gente? E isso, como eu falei, acontece direto em nossas vidas. Às vezes a gente sabe que não pode nem falar dos nossos projetos, nossos sonhos para qualquer pessoa. Isso daí a gente já sabe, né? Isso aí todo mundo sabe. Tem coisa que é realmente que nós devemos guardar no nosso coração e esperar Deus operar e trabalhar em nossas vidas. E depois que o milagre tiver acontecido é que a gente tem que contar, porque tem tanto Sambalat e Tobias que só Jesus para ter de misericórdia. E infelizmente, né? Até no meio do povo de Deus, muitos Sambalat e Tobias se levantam. E nós, como homens e mulheres de Deus, devemos fazer como Neemias. Porque Neemias não ficou lá batendo boca com eles, não. Neemias podia falar, quem é você para dizer que eu não sou pedreiro? Quem é você para não saber que eu sou mestre de obra? Eu sei levantar muro, sim. Eu, hein? Vem você lá de longe dizer que eu não sei fazer muro? Mas ele não. Ele ficou quieto. Vamos ver lá. No versículo 4. No versículo 4, ele levanta um clamor e ele fala, ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a ira diante dos construtores. Amados, esse tipo de oração era muito feita no Antigo Testamento, né? Uma oração de vingança. Mas não é o nosso tipo de oração hoje, amém? Amém, não é. Senhor, arranca o olho dele, né? Faz com que não. Mas não é esse tipo de oração que nós devemos fazer hoje no Novo Testamento. Mas é uma atitude espiritual dessa mesma forma como Neemias teve. Neemias, ele não bateu boca, Neemias não ficou lá discutindo, debatendo com o inimigo que estava ali querendo zombar dele. Ele foi lá e colocou-se diante do Senhor e teve uma atitude espiritual diante de coisas naturais. Era um levantamento de muro, era uma obra? Sim. Natural? Sim. É uma coisa natural. Porém, ele teve o quê? Atitudes espirituais. Porque ele sabia que aquela obra, apesar de ser uma obra que precisava ser na carne, era uma obra completamente espiritual. Por isso que eu digo que Neemias era um homem de Deus. Um homem realmente cheio do Espírito Santo e guiado pelo Senhor. E que nós venhamos aprender mais uma vez aqui, mais algo para nós aprendermos aqui nesse texto. Dessa mesma forma, não debater com o inimigo, não bater boca com aqueles que querem escarnecer de nós,
que querem duvidar da nossa fé, que querem jogar a nossa fé, os nossos sonhos no chão. Não debata, irmão. Não debata. Faça como Neemias. Apresente a zombaria, apresente aquilo que o inimigo tem feito com você ao Senhor. Amém? Porque é Ele que nos defende. É Ele que está à frente dessa situação. Quer dizer, de toda a tua vida, né? Não só dessa situação. Deus está à frente de todas as áreas da nossa vida. Aleluia. E aí no versículo 6, como diz a palavra aqui, diz assim, nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Ô, glória! Amados, eu vejo aqui que, apesar de toda a investida do inimigo, apesar de todas as palavras contrárias, apesar de toda a zombaria, apesar de todo o incentivo à desistência, eles permaneceram a fazer a obra. Eles permaneceram a reconstruir os muros. Não deram ouvidos às vozes de Sambalate e de Tobias. Não deram ouvidos àquilo que o inimigo estava falando. Em nome de Jesus, eu quero falar isso para você nessa noite. Não pare. Não paralise diante daquilo que o inimigo tem falado para você. Tenha discernimento espiritual em nome de Jesus, para você identificar quando é uma voz de Sambalate, de Tobias. Essa voz de Sambalate e Tobias, nós vemos aqui como uma voz do inimigo, pessoas enviadas pelo inimigo, usadas pelo inimigo para te paralisar. Não permita que isso aconteça na sua vida. Não permita que essas palavras de derrota, essas palavras de desistência, essas palavras que você não tem condições, que você não tem capacidade, porque foi isso que eles disseram, né? Foi isso que Tobias falou. Vocês não têm capacidade para construir esse muro. Não permita, amados. Em Deus, nós somos mais do que vencedores. Às vezes, quando ouvimos esse tipo de situação, até bate. Bate, né, amados? Porque nós somos humanos. Bate a tristeza, bate a dúvida até. E pensamos, será? Será mesmo que eu vou conseguir? Será que Deus é comigo nessa questão? Será, meu Deus? Mas, amados, tenha convicção do Deus que te chamou. Tenha convicção daquilo que você está fazendo. É algo realmente de Deus? E aí sim você vai em frente, vai conseguir alcançar o objetivo que Deus colocou na tua vida. Eu não sei o que é. Aqui na história era a reconstrução do templo. Mas nós sempre estamos envolvidos em algo. Não é isso? Nós sempre estamos envolvidos em alguma obra. Sempre estamos envolvidos em algum sonho, em algum projeto. Eu não sei qual é o seu projeto, qual é o seu sonho, qual é a sua empreitada atualmente. Mas se for uma empreitada vinda da parte do Senhor, com certeza vai vir os Sambalate, vai vir os Tobias, mas se você se mantiver firme, como Neemias, a obra será cumprida em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória! Então, amados, existe uma situação que nós vemos aqui, que é tremendo, é o nosso posicionamento diante das questões da vida. Podemos ouvir e se deixar levar, não é isso? Pela voz do inimigo, pela voz daquelas pessoas que não acreditam em você. Podemos ser desestimulados, podemos sim ser desanimados, ou podemos acreditar em Deus,
ou podemos crer na palavra do Senhor, ou podemos crer que Deus é conosco. A nossa atitude diante das circunstâncias da vida vai determinar o final. Vai determinar o que vai acontecer mais na frente. Se você se sentir um derrotado, verdadeiramente você será um derrotado. E se você se sentir um vencedor, você será um vencedor. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Então, amados, nós vemos aqui, continuando aqui no texto. Aleluia. Então, nós vemos aqui no texto, no versículo 7. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram ainda mais furiosos. E no versículo 8 diz que todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. E aí, amados, o que acontece? Eles estavam percebendo, eles estavam jogando a artimanha deles, a artimanha do desânimo, a artimanha, né, da palavra negativa, não estava funcionando. Eles estavam vendo que a obra estava fluindo, que a obra estava continuando. E aí, para desespero deles, eles estavam vendo que as roturas, as brechas estavam sendo fechadas. E eles ficaram mais ainda furiosos, porque com as brechas fechadas, eles não poderiam mais entrar em Jerusalém. Com as brechas fechadas, a vulnerabilidade estava acabando. E eles ficaram tão furiosos que decidiram atacar. Porque para eles não era vantagem ver aquela cidade fechada, protegida, murada. Eles queriam continuar ali, tendo livre acesso a Jerusalém. Então, no versículo 9, mais uma vez uma atitude de Neemias totalmente espiritual, homem de Deus, líder, homem de Deus, que estava ali naquela liderança, enviado realmente pelo Senhor. E se não fosse Neemias com essa postura, amados, eu tenho cá minhas dúvidas que esse muro não teria sido reconstruído. Se Neemias não fosse esse homem firme e cheio do Espírito Santo e com essas atitudes espirituais que ele teve, ele não ia conseguir, amados. Porque a pressão era muito forte, ao contrário, tá? Não foi fácil isso daqui, não. Isso aqui foi muito difícil. Então, no versículo 9, ele mais uma vez se colocou diante do Senhor e diz a palavra: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos deles. Atitude espiritual unida com ação. Amém? Unidas com atitudes. Então ele falou: olha, eles querem nos atacar, nós vamos para o joelho, nós vamos orar. Maior é aquele que está conosco do que aquele que quer nos destruir. Aleluia. E Neemias ali, amados, ele era um incentivador da fé dos outros, porque ele não ia conseguir construir aquele muro sozinho. Como? Uma cidade imensa, então ele precisava fazer com que aqueles homens acreditassem. Ele precisava fazer com que aqueles homens também tivessem a fé que ele tinha, para que aqueles muros conseguissem ser concluídos. E ele fez isso tremendamente. Ele irradiava fé, ele falava com aqueles homens e aqueles homens ouviam o seu líder. Aleluia. Mas o que aconteceu? Oh, glória. No versículo 10 diz assim: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças. E ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Amados, o cansaço. Não é isso? O cansaço
começou a tomar conta daqueles trabalhadores. E o desânimo e até mesmo a dúvida começou a entrar. Porque aquelas palavras eram palavras nocivas. Começou a entrar na mente daqueles homens e eles mesmos falaram, olha, a gente está achando que, a gente não vai conseguir. Nós não vamos conseguir, tem muito trabalho, é muito entulho, é muita pedra. É uma cidade, amados, para poder murar. É muito grande. Não vamos conseguir. Só é que Neemias, como eu falei, era um homem determinado. Determinado a fazer aquilo que o Senhor havia colocado no seu coração. E foi um homem que, como eu falei agora há pouco, transmitia a fé que existia no coração dele. E ele motivava as pessoas que estavam perto dele a continuar. Ele motivava as pessoas que estavam perto dele a crer. E é isso que eu e você devemos fazer, amém? Que sejamos motivadores. Que sejamos pessoas que motivem o outro a crer, a acreditar nesse Deus Todo-Poderoso, que consigamos a fazer com que as pessoas tenham a mesma fé que nós, que sejamos motivadores dos outros. Amém? Glória a Deus, aleluia, porque é tão lindo isso que Neemias fez. Os outros estavam desanimados, mas Neemias fazia com que eles se tornassem animados novamente, a ponto de conseguir, que a gente sabe que o muro foi reconstruído. Isso aí, o final da história, todo mundo sabe. Né? Que eles conseguiram. Então, assim, por eles, pelos trabalhadores, eles estavam cansados e o ânimo já tinha caído. E eles mesmos se falaram para si próprios, falaram, nós não vamos conseguir. Mas Neemias estava ali para poder levantar o ânimo daqueles homens. Aleluia. E vamos continuar então, no versículo 11. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. E no versículo 12 diz assim, os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados por todos os lados. Amados, a palavra negativa era muito forte ali naquele lugar. Eles tinham tudo para desistir. Os próprios judeus, as próprias pessoas que estavam ali, estavam falando, olha, está falando aqui, 10 vezes, fomos advertidos que seremos atacados. Não vamos mais fazer esse muro. Esse muro é furada, nós vamos morrer. Vamos ficar dentro das nossas casas, vamos nos proteger, porque eles vão nos atacar. Gente, os próprios judeus estavam disseminando uma fofoca ali no meio daquele lugar. E advertiram, como diz a palavra, 10 vezes. 10 vezes nos preveniram, entre aspas, né? Preveniram. Querendo disseminar o desânimo. Querendo disseminar, não é isso? Como é que eu posso? A desistência. E aí diz a palavra, e a palavra era essa, uma palavra de morte, para atemorizar aqueles homens. E diz a palavra que para onde quer que vocês se virem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Mentira do diabo! Mentira! Mentira! Isso aqui era até o plano do inimigo, mas não iria acontecer, porque Deus estava naquele projeto. E maior, como eu falei, era aquele que estava ali, no meio daquela questão, do que aquele que queria destruir aquela construção. Só é que aqueles homens não estavam preparados espiritualmente como Neemias estava. Não estava no mesmo foco, não estava na mesma motivação, não tinha o mesmo propósito que Neemias. Talvez eu possa dizer para vocês que Neemias fosse o único homem ali que estava tendo visão espiritual.
Estava todo mundo cego ali espiritualmente, só vendo o palmo na frente de suas vistas. Não conseguia ver que Deus era maior, que Deus era com aquela situação. Só Neemias conseguia enxergar de que aquela obra não era uma obra carnal, mas era uma obra espiritual e iria se concretizar com o poder de Deus. Aleluia! Então, mais uma vez, nós vemos o posicionamento do homem de Deus, do líder daquela obra. Aleluia! Então ele disse no versículo 13, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Olha a palavra que Neemias disse para aqueles trabalhadores, amados. Não tenham medo deles. Essa foi a palavra que Neemias disse para aqueles homens. Não tenham medo deles. Aleluia! Aleluia! E ele falou, lembrem-se de que o Senhor é grande e terrível. Aleluia! E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Aleluia! Não acredite na mentira do inimigo, que ele vai acabar com você, que ele vai te matar. Não acredite nisso. A notícia era que iria haver um derramamento de sangue. A notícia é que eles iam ser atacados e mortos pelos inimigos. Só é que Neemias sabia quem estava com ele. Neemias sabia quem é que estava no comando ali. Aleluia! E ele falou, não tenham medo deles, não tenha medo deles, não tenha medo. Lutem pela sua família. Aleluia! E essa palavra eu quero deixar para você nessa noite. Em nome de Jesus. Não importa o que o diabo tem falado no teu ouvido. Não importa o que é que o diabo, qual foi a notícia aí que está sendo disseminada. Não importa. Assim como Neemias disse para aqueles homens, para aqueles trabalhadores, não tenham medo. Em nome de Jesus eu digo isso para você. Aleluia. Não tenha medo. Amados, lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Ele é o nosso Deus. Ele é grande, ele é temível, ele é terrível, ele é tremendo. E ele está do lado daqueles que creem nele. Aleluia. Oh, glória. Lembre-se, porque às vezes nós nos esquecemos que o Senhor é grande. Oh, glória. Às vezes nós nos esquecemos de que ele é grande e terrível e temível e tremendo. Oh, Deus! Então essa palavra é para você nessa noite. Não tenha medo. Não tenha medo. Lembre-se que o Senhor é grande e temível. Lute pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas mulheres. Essa é a palavra que Neemias trouxe ali para aqueles homens. E aqueles homens se encheram dessa palavra, amados. E aqueles homens se encheram dessa convicção que Neemias tinha dentro dele. Ele transmitiu aquela unção. Ele transmitiu aquela certeza. Aleluia. E nós sabemos, amados, o desfecho dessa história. E diz assim no versículo 16... Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada. Escudos, arcos e couraças.
Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam construindo o muro. Aquele que transportava o material faziam o trabalho com uma mão e com a outra mão segurava a arma. E cada um dos construtores trazia nessa cintura uma espada, enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres e aos oficiais e aos restantes do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes um dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que palavra tremenda para nós nessa noite. Amados, o desfecho dessa história é sobrenatural. Sabem quantos dias esse muro foi reconstruído? 52 dias. Inacreditáveis 52 dias. Gente, isso é algo sobrenatural. Não foi carne nem sangue que fez aquilo ali, não. Foi o poder de Deus. Porque os homens nem dormiam. Os homens nem dormiam. Eles, enquanto um ficava lá trabalhando, o outro ficava de guarda. E eles faziam a troca. Enquanto o outro trabalhava, o outro ficava de guarda e assim. E o Neemias falou que nem de roupa ele trocava. Que ele estava ali focado. Focado no trabalho, na reconstrução do muro. E não teve Sambalate, não teve Tobias que fosse suficiente para atrapalhar aquela obra de Deus ali naquele lugar. Aleluia! E é isso que eu digo para você, amados. Não permita, em nome de Jesus, não permita que o inimigo venha embargar a sua obra. Que o inimigo venha parar aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Não permita, continue. Qual é a sua obra? A sua obra é lutar pela sua família, conforme foi falado aqui? Lute, conforme diz aqui a palavra, pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos. Continue lutando. Qual é a sua obra? Não sei. Mas fica firme, o Senhor é contigo. Fica firme. Deus é contigo nessa empreitada, amém? Aleluia. E para encerrar, amados, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Em nome de Jesus. Como você se encontra? Como está o seu ânimo? Como está a sua vida espiritual? Você está como Neemias? Determinado, focado, cheio do Espírito Santo de Deus? Ou você está como aqueles trabalhadores? Cansados, desanimados, sem esperança, sem determinação? Oh, meu Deus, como está o seu coração? Como está a sua vida espiritual? Amados, o homem, de uma forma geral, ele é muito fraco de ânimo. A facilidade de desanimar e de desistir é muito, assim, naturalmente falando. O homem normal, sem Deus, o homem, a sua natureza humana tem uma tendência a desistir muito fácil. Não é isso? Qualquer coisa pode nos fazer desistir. Só não desistimos mesmo por causa da força que vem do Senhor. Mas nós, humanamente falando, temos essa capacidade de desistir com muita facilidade. E existem 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas. Quero saber quem é você nessa noite, em nome de Jesus. Existem as pessoas que começam um propósito e nem começa direito. Ela olha o propósito, ela nem começa, ela já desiste com medo das situações adversas que virão. Ela olha a questão, está difícil demais, não vou nem entrar nessa situação, nessa peleja. E tem a outra pessoa que até começa animado, mas no meio do caminho ela desiste. Ouve os Sambalates, ouve os Tobias, dá ouvido, né? Dá crédito.
e desiste no meio do caminho? Quantos projetos na gaveta? Quantas vezes você pagou, igual eu, academia? Não é isso? Quantos projetos? Carteira de trabalho, carteira de habilitação, quantos? Não é isso? Inglês, faculdade, quantos projetos? Nossa, um monte. Não é isso? E a gente desiste no meio do caminho. Mas existe outro tipo de pessoas, como Neemias, que começa algo e vai até o fim. Aleluia! E eu quero te perguntar, como você está, amados? Você está como os trabalhadores? Desanimados, cansados, desestimulados? Ou você está como Neemias? Ou você está transbordando fé, determinação? Como você está? Como está o seu coração nessa noite? Não importa como você esteja. Amém? O importante é que Deus está aqui nesse lugar. E se você está cansado e sobrecarregado, como aqueles trabalhadores, Deus está aqui para revigorar as suas forças. Deus está aqui para te levantar, para fazer de você um homem determinado, como Neemias, para mudar a situação do teu ânimo, para mudar essa situação dentro de você, fazer de você uma pessoa determinada, fazer de você uma pessoa animada, cheia de fé, de esperança e de atitudes positivas, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé? Tantas coisas maravilhosas foram ditas nesse texto. Não desista. Continue a lutar pela sua casa, pela sua família. Tenha ânimo, tenha disposição para lutar, para que essa obra que Deus começou na tua vida seja concluída. Que alguma coisa que tenha sido falado aqui nesse lugar possa ficar no teu coração, em nome de Jesus. Que você pegue para você algo que foi falado aqui nessa noite. Porque o texto, ele é maravilhoso. A palavra é forte. Que em nome de Jesus você receba, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja
de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Deus do impossível. Aleluias. A glória do Senhor está sobre este lugar. Uma igreja não existe para as coisas possíveis. Uma igreja existe para as coisas impossíveis. Porque a igreja é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, exatamente para que se faça aquilo que o homem, na sua capacidade, nas suas metodologias, no seu raciocínio, na sua ótica humana, não consegue fazer. Aí entra a provisão de Deus. A provisão de Deus é aquela que entra numa situação em que você não vê a mínima possibilidade de sucesso, e é ali aonde Deus abre os teus olhos espirituais para que você possa contemplar, Deus, ali uma situação de vitória. Talvez você esteja aqui nesta noite diante de circunstâncias da sua vida, ou seja, com os muros dos teus projetos destruídos, com a tua cidade, com a tua família, com a tua casa destruída, sem nenhuma expectativa, nenhuma força humana ou capacidade de conseguir algum êxito, alguma vitória na luta que você tem travado. Mas Deus te trouxe nesse lugar. Deus quer mostrar para você que Ele agindo na tua vida, ninguém pode impedir. Deus quer reconstruir os teus muros. Deus quer trazer segurança para a tua casa, para a tua família. Deus quer te mostrar o alvo certo, aonde você deve atingir, queridos. E Ele está aqui. Às vezes o tempo é curto, o tempo não é longo para que você possa reconstruir. Mas eu quero dizer para você, se você está aqui nesta casa, se Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra nesta noite, é porque Deus acredita que você pode ser um instrumento nas mãos dEle, para que a tua cidade possa ser reedificada. Você pode se levantar, você pode glorificar a Deus, você já pode cantar o hino da vitória, porque como diz a palavra do Senhor, hoje você tomou entendimento de que maior é aquele que está neste lugar, maior é aquele que está sobre a tua vida do que aquele que tenta te derrotar. Quando você está no mundo, as coisas mais simples, mais frágeis deste mundo, posso trazer assim um sentimento de derrota. Como diz essa palavra, até uma raposa que passar a banana no seu rabo pode destruir aquilo que você está tentando reconstruir. Mas Deus está aqui, Ele coloca as armas certas nas suas mãos, Ele te coloca numa posição, Ele te mostra o alvo certo, que deve ser o objetivo para a sua luta. E Ele diz para você, lute pela sua casa, lute pelos seus filhos, lute pelas suas filhas, lute pela sua família, lute pela sua esposa, lute pelos teus projetos. Não desista, que eu coloco as armas poderosas em tuas mãos esta noite. É simples a metodologia de Deus. Você esteja de pé, que eu ajo através de você. Você decreta a minha palavra, que eu vou agir através de você. Eu vou alcançar a vitória na tua vida, quando você for determinado e você acreditar na palavra que eu estou derramando sobre o teu coração nesta noite. Talvez, amados, você pense que acabou tudo para você. Olha, talvez o alvo não seja você, porque você tem conhecimento da palavra de Deus. E eu me atrevo a dizer que Deus é aquele que diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. De repente você está ali, sendo salvo, como diz a Bíblia, pelo fogo. Vai ser alcançado pela graça de Deus, porque um dia você ouviu a palavra dele, e ele não te lança fora. Mas Deus quer usar você, querido, pela tua casa. Talvez você pense que toda a luta que você esteja passando é porque você está sofrendo, porque você não é merecedor disso, não. Mas o alvo do diabo não é você, querido. Você já tem a marca de Deus na tua vida. O alvo de Satanás é a destruição da tua família, que você não tem visão espiritual para compreender isso. E Deus te colocou lá na tua casa para que você se levante como ali o Neemias da vida,
para fortalecer aquele povo, teu pai, a tua mãe, teus irmãos, que o inimigo tem todo o poder sobre a vida dele e eles não têm a força suficiente para resistir. Hoje é dia de uma reação na tua vida. Hoje é dia de atitudes. Como diz a Bíblia, lembre-se da tua família, lembre do teu pai, lembre-se dos teus irmãos, lembre da sua mãe, dos seus tios. Você não sabe onde eles estão agora, mas Deus coloca armas poderosas em tuas mãos. Lute pela tua casa agora, em nome de Jesus. Se levanta, porque a palavra de Neemias vem nos fortalecer nesta noite. Eu não sei como é que está você, querido, mas Deus sabe. Vamos encerrar este culto agora, apoiado nesta palavra de Neemias capítulo 4. Eu não sei quantos são seus inimigos ou aquele que tenta contra a tua vida, mas eu sei que existe um Deus sobre todas as coisas. É esse Deus que vai te fortalecer. Deus está nesse lugar, querido. Vem aqui, eu quero encerrar este culto orando pela tua vida. Eu quero te dar um grande abraço de Neemias nesta noite. Eu quero pela fé colocar uma arma nas tuas mãos, colocar uma espada nas tuas mãos, colocar uma ferramenta na outra mão e dizer para você: a partir de hoje você vai lutar pela tua casa, vai lutar pelos teus filhos, vai lutar pelo teu pai, pela tua esposa, pelo teu marido. Você vai lutar pelos teus irmãos, todo aquele que fazem parte da tua casa, que Satanás está tendo livre acesso e destruindo a cada momento. Você vai lutar por essas vidas esta noite. Quem é a primeira pessoa que recebeu esta palavra? Quem é esta primeira pessoa que assume a responsabilidade hoje de tomar uma posição diante dos muros de Jerusalém? Os muros de Jerusalém estão queimados a fogo, mas o Senhor te trouxe aqui para a reconstrução, para reconstruir esses muros, querido. Se levanta do teu lugar, sai dessa vida de mediocridade, para de se sentir atacado por sabalate-topias da vida, justificando as tuas fraquezas nas atitudes dos outros. Se levanta como guerreiro nesse lugar, lute pela sua casa, lute pela sua esposa, lute pelos seus filhos, lute pela sua família, que ainda não estão na presença do Senhor. Vamos adorar, adorando a Deus. Sai do seu lugar, é o tempo de Deus na tua vida. Vamos reconstruir, irmãos. Vamos reconstruir. Eu não sei quanto tempo vai levar para que você possa perceber a glória de Deus. Neemias conseguiu ver a glória de Deus em 52 dias de reconstrução. Eu não sei o tempo, eu só sei de uma coisa: Deus está nesse lugar. E é você o construtor, que ninguém dá nada. É com você que Deus vai reconstruir a tua família. A tua família, a responsabilidade da tua casa está nas tuas mãos. Sai daí agora. Sai de onde você está, em nome de Jesus. Tu que está com a tua casa derrotada, com os alicerces quebrados, com as paredes furadas, nada dá certo nos teus projetos. É com você que Deus está falando nesta noite, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor no momento desse louvor, irmãos. Quando tudo diz que não, a voz do Senhor está dizendo para você que é assim. Sai do seu lugar. Eu quero um monte de obreiros aqui orando por esse povo. Eu quero um monte de obreiros. Eu quero um monte de Neemias aqui na frente. Eu quero um monte de Neemias aqui na frente, decretando para esse povo: tu não está sozinho não. Eu quero formar esse exército com você. Eu quero um monte de Neemias agora nesse lugar. Ou parece que o mar isso, seja forte e determinado. Oh, aleluia, Deus. Sei que não estou só. Olha aí, querido. Que dizem sobre mim não pode. Tu não está sozinho não. Ninguém vai te abandonar na solidão. Venha numa cidade destruída. Meu favor, e cumpra em mim isso. Teu querer. Cumpra em Deus. O Deus do impossível não desistiu de você. Mim. Não desistiu de Jerusalém. Me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu
desistiu de mim. Sua destra me faz prevalecer. O Deus do impossível. Isso, abraça mesmo, impõe as mãos, faça essa pessoa não se sentir sozinho mais. Dê um abraço bem forte a essa pessoa. Diga: tu não está sozinho, tu não vai reconstruir sozinho, não. O Senhor está trazendo de volta aqueles que fugiram, que foram derrotados. Vai trazer aqui, você vai lutar por eles. Isso, amados, em nome de Jesus. Se levanta como guerreiros. Uma palavra de motivação. Isso. O Senhor nosso Deus nos concederá a vitória. Isso, é você que é o instrumento de Deus na tua casa. É Deus que está na tua família. É Deus que toma a direção. É Deus que dá vitória. É o Senhor que te concede a graça. Quem reconstrói é Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é o Senhor Jesus. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não podem se frustrar. Ai não, Deus. Não, venha em meu favor e para com Deus, cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Desiste não, Jesus. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Oh Deus, o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta aí, Jesus. E me faz. Você não está só. Você não está só. Você não está só. Você não está só, varão e varão de Deus. Você não está só. Você não está só. Você não está só. Você não está só nesse lugar. Olha aí, queridos, deixa eu orar agora pela tua vida. Eu quero declarar a vitória do Senhor nessa reconstrução, em nome de Jesus. Olha aí, Senhor da glória, Deus amado, digno de honra e de glória. O motivo desta igreja estar neste lugar é para a glória do teu nome, Senhor. É pelo poder do teu nome. Estamos calcados nas tuas promessas, fortalecidos, ó Deus, nos teus testemunhos. E declaramos, ó Deus, agora, pelo poder do nome de Jesus, que todas as cidades assoladas, queimadas a fogo do inferno, vai ser reedificada nesse lugar. Vai ser reedificada, ó Deus, porque o teu povo empunha a espada, empunha as lanças, se veste com a couraça, Jesus querido, está com o escudo nas suas mãos. E eles estão determinados e motivados, Pai Celestial, a guerrear pela sua casa, pelos seus irmãos, pelo seu pai, pela sua mãe, pelas suas esposas, pelos seus maridos. Olha aí esse povo renovado, Senhor, com o poder da tua palavra, Senhor. Oh Deus amado, em nome de Jesus, estenda as suas mãos agora de poder sobre o teu povo enfraquecido, Pai Celestial, mas acreditando que a resposta vem do Senhor, está em tuas mãos. O Senhor acendeu uma chama hoje no coração dos teus filhos, e o Senhor mostrou através da palavra da tua serva que nada está terminado. O inimigo não conseguiu a vitória completa, porque ele deixou ali ainda as ruínas, Pai Celestial, que serão reedificadas, Pai Celestial, em nome de Jesus. Todas as ruínas da tua vida serão reedificadas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu decreto isso hoje, segundo a tua palavra, meu Senhor, no teu altar, que todas essas vidas que compreenderam esta mensagem nesta noite, que entenderam o propósito do Senhor, se levantarão pela motivação desse altar, caminharão, reconstruirão aquilo que um dia foi destruído, porque o seu nome será glorificado, meu Senhor. O teu nome será glorificado nesta vida.
O inimigo não vai prevalecer, o inimigo não vai contar vitória, não, porque o Senhor está presente. O Senhor levanta o menor da casa como Neemias para falar e motivar o coração do teu povo, da tua igreja, meu Senhor. E não foi diferente nesta noite. Podemos sentir a tua presença nesse lugar, em nome de Jesus. Sejam abençoados, sejam fortalecidos com essa graça, com a força do Espírito Santo de Deus. E lute, não desista. Lembre-se, porque o Senhor teu Deus é grande e temível. Aleluias. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aleluias e glória a Deus. Esse é o nosso Deus que reconstrói as muralhas. Amém, queridos? Deus está na sua vida. Pode sentar, queridos. Leva essa palavra no teu coração. É Deus que fala no teu interior. Lembre-se do Senhor teu Deus, Deus de poder. Desista não, amados. Próximo domingo é domingo da ceia. Vamos recomeçar. Começa a reconstruir hoje. Deus tem colocado no meu coração. Aquele que negligencia a sua família é pior do que os incrédulos. Olha pelo teu pai, onde ele está agora. Olha pela tua mãe, onde ele está agora. Olha para o teu filho, onde é que ele está agora. Olha para a tua filha, onde é que está agora. Olha para o teu irmão, onde é que ele está agora. Para a tua irmã, onde ela está agora. Onde está a tua mãe, onde é que está o teu pai. A promessa de Deus que seria salvo tu e tua casa. E a tua casa não está aqui nesse lugar. Tua casa não está aqui, não foi alcançada ainda. Isso depende de você, não é de Deus que a promessa já foi feita. Então lute pela tua casa em nome de Jesus. Se acomode vivendo bem bom, enquanto, como diz Neemias, eu não posso viver num palácio, enquanto o meu povo está em ruína, a cidade do meu Deus está em ruína. Eu não posso viver aqui servindo na mesa do rei, enquanto a minha casa está em ruína. Lembre-se disso, amados. Você não está aqui por acaso, amém? Glória a Deus. Posso ouvir glória a Deus, o Senhor bem forte. Estenda as mãos. E que teu amor, ó Deus, e que a tua graça, ó Senhor Jesus Cristo, e que as doces corações do seu Espírito Santo seja com o teu povo, com a tua igreja, não somente hoje, não somente agora, mas para todos sempre, e todos digam amém. Isso, dá um abraço de crente no teu irmão. Paramos por aqui em nome de Jesus.